Fala pessoal da 3R3, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Medeiros, sou profissional de educação física e especialista em alta performance e alto desempenho. E hoje, a pedido do Alisson, que é o supervisor de vocês de HSE, a gente vai falar de um tema simples, mas que é muito importante: a hidratação e desidratação. Especialmente agora, nessa época de muito calor, a hidratação ela não impacta só no nosso dia a dia, ela impacta em coisas muito importantes na plataforma, como a concentração, o foco, o desempenho, segurança e, obviamente, a sua saúde. Mas afinal, o que é hidratação ou desidratação? Será que é tão importante a gente entender sobre isso? Não parece uma coisa muito simples? Afinal de contas, todo mundo já ouviu. O corpo humano é composto de 70% de água, 90% de água. É só beber água que resolve. Se desidratar, você reidrata com cerveja. A gente já ouviu tanta coisa e parece que todo mundo é especialista. Será então que a gente precisa aprender? A hidratação, seja ela com água ou outro tipo de repositor, ela é fundamental e essencial para a manutenção das nossas funções vitais. Sejam elas controle de temperatura, transporte de nutrientes, eliminação de toxinas e muitas outras funções, tudo isso para manter o nosso sistema funcionando de forma eficiente. Sem uma hidratação correta, o corpo não consegue funcionar como deveria. É tipo um carro que com a gasolina errada começa a dar problema, ou sem gasolina ele vai parar de andar em algum momento. Uma coisa importante, a gente já ouviu falar que o corpo humano ele é 90% água, 80% água. Eu queria que vocês dessem uma olhada nesses números que estão aqui do lado para ver qual é o percentual de líquido que o nosso corpo tem em função da nossa idade. E quando a gente fala isso, é importante entender que o líquido não é só água. A gente tem diversos líquidos no corpo, então a gente tem que estar atento ao que a gente vai repor. Porque quando a gente fala de hidratação, a gente não está falando só de matar a sede. E hidratação é manter um equilíbrio entre água e eletrólitos no corpo para que os nossos sistemas funcionem bem. Já a desidratação acontece quando a gente não tem esse equilíbrio, principalmente quando a gente perde mais líquido do que deveria, ou quando a gente não repõe de forma adequada. E essa desidratação pode acontecer de forma silenciosa, sem grandes sintomas no início. Só para você ter uma ideia, com 1 a 2% de desidratação corporal, você já começa a ter comprometimento no sistema cognitivo, ou seja, como organizar as ideias. Com 3%, você já começa a apresentar fadiga, dor de cabeça e uma queda clara na concentração. E o mais perigoso disso tudo, esses sintomas muitas vezes só aparecem quando você já está desidratado. Em ambientes quentes, com esforço físico, uso de EPI, longas jornadas de trabalho, no sol, com pouca hidratação, isso é um problema. Trabalhando com atletas e pessoas de alta performance, eu já vi muita coisa acontecer no sentido hidratação. E é por isso que as empresas de ponta, as equipes de ponta, preocupam-se principalmente com a hidratação dessas pessoas, atletas ou não, que precisam performar em alto desempenho. Estudos mostram que atletas com desidratação leve já apresentam quedas no tempo de reação e aumento significativo de erros técnicos. Na Fórmula 1, por exemplo, onde os atletas atuam em alta pressão, alto desempenho, em ambientes que muitas vezes passam de 50 graus, operando equipamentos caríssimos, com alto investimento de patrocinadores, a hidratação é a preocupação número 1 na saúde desses atletas durante uma prova. Agora, traz isso para a realidade de vocês. Operar equipamentos caríssimos, trabalhar sob pressão, ter que performar em alto desempenho, saber que existe um investimento altíssimo por trás daquilo que você está fazendo. É muito diferente do que eu falei sobre a Fórmula 1? Eu acho que não. Então a gente pode levar a hidratação tão a sério quanto. Vamos pensar em algumas estratégias então para evitar que essa desidratação aconteça e que a gente consiga manter uma hidratação equilibrada. Primeira estratégia, não espere sentir sede para poder beber água ou repor líquido. A sede já é um sinal tardio da desidratação, então você precisa ter uma rotina de ingestão de líquido diária. Segunda estratégia, lembra que eu falei que os líquidos também transportam nutrientes? Em ambientes muito quentes, a água às vezes não é suficiente para fazer isso. A gente também perde sais minerais durante a nossa operação do dia a dia, principalmente sódio, magnésio e potássio. E aí vem uma dica muito importante. Na enfermaria da plataforma, vocês têm acesso a esse repositor hidroeletrolítico. Cada porção ou cada pastilha contém 400 mg de sódio, 63 mg de magnésio e 18 mg de potássio. Isso ajuda a manter o equilíbrio hídrico e evitar os sintomas de desidratação ao longo do dia. Uma boa prática de rotina é já começar o turno hidratado. Beber pequenas quantidades ao longo do dia de forma planejada e repor eletrólitos quando o suor for intenso.
E o quanto de água será que a gente precisa ingerir? Tem uma fórmula básica, que é multiplicar o seu peso em quilos por 35 ml. Uma pessoa saudável com 70 quilos, quando ela faz essa conta, ela percebe que ela precisa ingerir mais ou menos 2,5 litros de água por dia. Esse valor é uma média aproximada, mas já é um bom começo para a gente ter uma ideia. Por isso, pense que hidratação não é só conforto e obrigação. Ela é segurança operacional e, claro, segurança pessoal. Queria agradecer a atenção de vocês e a iniciativa do Alisson e a equipe para trazer esse tema tão importante nos dias atuais. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser saber um pouco mais, fique à vontade de mandar um e-mail para mim. O e-mail está aparecendo aqui na tela e eu vou ficar muito feliz em receber e poder te responder. Um ótimo trabalho para todo mundo e se cuidem.